Pessoal, saudações tricolores. Fiquei sem gravar quase duas semanas. E foi bom porque o Fluminense jogou 4 vezes, já temos 2 técnicos. Não alterou nada do que eu pensava, do que eu falei no último vídeo. Eu acho que o nosso time é um time fraco, o futebol brasileiro é um futebol muito fraco atualmente. Aliás, o futebol é um esporte que eu venho falando que caiu tecnicamente no mundo inteiro. E não sei se é por conta do preparo físico, não sei porquê, mas o futebol não é pensado. Quando eu falo pensado, jogadores pensantes, né? Como era antigamente. Jogador com capacidade técnica de ver o jogo e com habilidade nos pés para fazer jogadas bonitas e colocar a bola onde ninguém pensava que pudesse ser colocada. Nós melhoramos sim nos goleiros. Nossos goleiros eram, até a década de 70 eram considerados frangueiros, embora isso tenha sido uma injustiça grande. Mas hoje nossos goleiros estão em todas as partes do mundo e são realmente muito bons. Claro, não são todos. Com relação ao Fluminense, por exemplo, tá aqui no Leiteria, é só procurar quando ano passado estava procurando, antes de se contratar o nosso goleiraço, irmão do Alisson. Eu falei que o Marcos Felipe tinha condições. Eu fiz um vídeo só sobre o Marcos Felipe, tá aí. Eu peguei jogos que ele jogou, mostrando que ele agarra bem pra caramba, e agarra. O cara não foi goleiro de seleção à toa. Pô. Como nós mandamos embora o menino agora que foi pro Liverpool, ser reserva do Alisson, esse foi a maior revelação do Fluminense no gol. Eu falo revelação porque o Marcos Carneiro de Mendonça veio do América. O Castilho veio do Bom Sucesso. Goleiros, o Félix veio da Portuguesa de Esportes. Jorge Vitória foi um camarada que veio trazido pelo Castilho, de Volta Redonda. Então o Fluminense nunca revelou nas bases um grande goleiro. Revelou agora, o menino que foi embora pro Liverpool e é um goleiro de seleção, a maior revelação do gol da história do Fluminense. Foi embora. E eu acho que o Marcos Felipe é um bom goleiro, é para se titular. Não tenho a menor dúvida disso. O nosso amigo, irmão do Alisson, tem que sentar no banquinho para ver o Marcos Felipe agarrar. Mas, voltando aqui à nossa conversa, acho que o nosso time é um time fraco. O Odair Hellmann era um técnico comum. Todos os técnicos que forem para o Fluminense vão ser ruins. Todos. Até o Muricy era malhado. Não era tão malhado, mas era malhado. E nosso time era muito melhor. Então é um técnico comum que erra pra caramba e acerta. Ele, por exemplo, tem um grande mérito no Fluminense. Ele montou um time que sabe se defender. Você vê que o Fluminense leva 2 gols, 1 gol, quando perde de 2-1, 1-0, porque montou um bom sistema defensivo. No ataque era uma porcaria. Também a gente não tem material bom para jogar e meter medo em ninguém. Além disso, o esquema de jogo dos nossos últimos, tirando o Fernando Diniz, que sempre quis jogar pra frente, aí tomava uns cacetes legais também, nosso técnico vai jogar lá atrás. O Marcão é um grande tricolor, um cara que vestiu a camisa do Fluminense, a torcida gosta dele, eu gosto do Marcão. Quando foi um jogador que deu sangue pelo Fluminense, fez um gol importante no título do 2005, aquele gol do segundo gol contra o Volta Redonda foi importantíssimo, fez gol de bicicleta, mas como técnico ele consegue ser mais fraco do que o Hellmann e do que a média. Ele é muito fraco e me parece que ele não tem personalidade para poder barrar. O Fred, outro jogador espetacular, ídolo do Fluminense, está entre os 10 maiores artilheiros do Fluminense, mas o Fred não tem condição de jogar um jogo inteiro. O Fluminense se ressente, por exemplo, do Evanilson, de ter um centroavante rápido. E a gente mata também os que estão lá. Nós temos hoje 2 garotos espetaculares na base. O John Kennedy, outro, que é bom, e um cracaço. Esse é craque. Se a camisa não pesar nos profissionais, eu acho que vai ser a maior revelação do Fluminense. Perto daquele Vinícius Júnior, joga muito mais, mas muito mais. É um jogadoraço, tal do Kaique, meu xará.
Meu xará não, porque meu nome é Carlos Henrique, ele é Kaique mesmo. Inventaram, agora passou, depois que aquele ator Kaique Brito, irmão daquela esposa do Alexandre Pato, depois que ele trocou, ele é Carlos Henrique, natural, de nascença ele se chama Carlos Henrique. Kaique é apelido de todo Carlos Henrique. Os caras da minha idade, até com 30 anos de idade, não são Kaique, eles são Carlos Henrique. Como Caico é Carlos Frederico, como Cadu é Carlos Eduardo. Então o Kaique trocou o nome que nem o Lula fez, Luiz Inácio Lula da Silva, ou que nem o Grego, que foi presidente da CBB e da FEBERJ, Federação de Basquete. Ele adotou o Grego no nome dele porque ele nasceu na Grécia e veio para o Brasil com meses. O nome dele é Gerazime Grego Bozix, ele acrescentou o Grego no nome. Então o Kaique trocou, não sei se ele ficou sendo Carlos Henrique Kaique de Brito ou se tirou o Carlos Henrique fora e virou Kaique de Brito. E Kaique virou nome agora, né? E esse Kaique é um puta de um jogador, mas é um jogadoraço. Ele tem dribles desconcertantes, é canhoto, tem uma força para chutar e chutar bem espetacular. O Fluminense não pode vender esse moleque, ele é muito melhor que o Marcos Paulo, na base. Pode ser que ele chegue lá em cima e seja um Marcos Paulo que não é aquele Marcos Paulo da final de 2 anos atrás contra o Flamengo lá no Maracanã. Quando ele e João Pedro, aliás, ele que segurou, jogou mais do que o João Pedro. Então, eu acho que a gente tem a base, tem o Calegari, tem o Martinelli, tem um monte de jogador bom. Tem que subir devagar, não pode colocar todo mundo não. O Miguel tá sumido, não sei que o Miguel não joga mais. Pô. Mas, independente disso, o Fluminense tem um time igual aos outros. Dá para brigar pela... Ainda bem que nós fizemos já os pontos necessários, não vamos cair. Tem a menor chance, o Fluminense está realmente brigando por uma vaga na Libertadores. Na pré-Libertadores, está brigando por isso aí. Mas se tivesse começado a perder 3, 4 jogos seguidos, a gente estaria brigando com esse mesmo time, com esse mesmo esquema, só estaremos brigando lá para não cair. Esse é o nível. É o nível do futebol brasileiro hoje em dia. É mais ou menos isso. O Fluminense agora ganhou uma folga. Aí eu vejo o nego reclamando porque o Fluminense não está treinando. O problema do Fluminense não é treinar. O Fluminense não está morto em campo, o Fluminense corre. O Fluminense não corre quando entra com 5, 6 jogadores de mais de 30 anos de idade, pô. Aí você está correndo, você está com um time naturalmente cansado, por mais preparo físico que tenha, contra um outro time que tem preparo físico e é jovem, pô. Quando você bota Nenê, Ganso, Hudson, Fred, pô, só aí são 4. Só aí são 4 com mais de 30, pô. E jogar o jogo inteiro, ó, você vai entrar para jogar meia hora, aí você corre. Agora jogar o jogo inteiro 90 minutos, não dá, pô, não aguenta. Não é porque o Fluminense está mal preparado e tem que treinar agora de qualquer maneira, não, está tendo uma pandemia, você vê a quantidade de jogadores que estão pegando o Covid, pô. A torcida pensar que o cara tem que treinar e não pode parar de treinar, não, que isso, pô. Pandemia é uma coisa violenta pra cacete. Não era nem pra estar tendo jogo, essa que é a verdade. Mas é isso, gente. Acho que o nosso time é um time que não inspira confiança. O Marcão inspira menos confiança ainda, apesar de ser tricolor, apesar de ter todo o meu respeito, apesar de eu gostar de ver o Marcão cantando hino e vibrando pelo Fluminense, mas o buraco é mais embaixo, ele não tem condições de ser o nosso técnico. Da mesma maneira que não adianta ficar procurando o Fluminense agora tem umas manias da torcida. Agora é aquele técnico antes era o Ariel Holan, agora que voltou a ser colocado. Agora é aquele que foi do Atlético Paranaense, que pegou o trabalho feito pelo Diniz, aí foi pro Corinthians, não deu porra nenhuma, não fez nada. Agora estão falando nesse camarada. Estão falando também naquele Thiago, que foi técnico do Atlético Mineiro. Ou vai buscar um camarada mais tranquilo. Falaram do Dorival Júnior. Eu gosto do Dorival. Fez um bom trabalho no Fluminense, quando o Fluminense caiu e não caiu. Que ele jogou 5 jogos e só não ganhou todos os jogos porque o Digão conseguiu fazer uma merda de entregar um jogo, entregar um empate para o Atlético Mineiro aqui com uma falha num gol do Diego Tardelli. Fora disso, cara, o Dorival fez um bom jogo e não era para ele ter sido sacado do técnico. Ele pode ser um bom técnico, pode ser. Não sei se vai voltar a ser. Mas não adianta ficar catando um monte de bola. Agora vamos botar esse aí bota. Coloca o cara lá, porque ano passado o Odair Helma levou o time do Internacional para uma final, pô. O Internacional tá jogando Libertadores. Pô. Era o Odair o técnico do Internacional. No final ele saiu. Então os técnicos são muito iguais, pô. Pode ser que nem o Jesus. Jesus pegou um timaço feito
para padrões brasileiros, e fez um time. Tá, o que tá fazendo lá? Já tá tomando cacete lá em Portugal de novo. Pô. Não tem condições. Eu acho que o Fluminense tem que fazer o joguinho dele direitinho, tomar pouco gol, tentar ganhar um joguinho aqui, outro joguinho ali, pelo menos tentar uma pré-Libertadores. Eu acho que isso aí tem reais possibilidades, porque o futebol como um todo é fraco. Não é porque o time do Fluminense é bom, não. Porque o futebol como um todo é fraco. E o próximo jogo, o próximo vídeo, que eu vou fazer, vou soltar um vídeo agora na terça-feira, já gravei já, contando passo a passo, desde a saída do Abade até hoje, dia 20 de dezembro, tudo que está acontecendo com o projeto do estádio. Não vou passar pano para ninguém. Porque me perguntam muito, eu vou passar a verdade, porque a verdade pode doer, mas é a verdade. Tá legal? Gente, um bom domingo. Vou falar com vocês antes do Natal ainda, então não vou desejar Feliz Natal. Tá legal? Um abraço, saudações tricolores e até o próximo vídeo.